Despedindo-se da Terra, parte 5, capítulo 24. Múltiplas astúcias e proteções específicas. De posse da gravação das 3 mensagens ouvidas no celular do marido, Marisa aguardava o momento da primeira entrevista com Glauco, na sede da empresa em que trabalhava como consultor, com a desculpa de pedir-lhe orientações para a abertura de um negócio próprio. E se inicialmente havia ficado contrariada pelo fato de o primeiro encontro ter sido marcado com lapso temporal de 10 dias, agora com as provas da traição do marido, bendizia a sorte que lhe concedera tal prazo graças ao qual reunir os indícios que dariam mais consistência às suas palavras. A semana começara, e preparando-se para as próximas jogadas, Marisa atirou-se com afinco na obtenção de informações adequadas para quem deseja dar início a um trabalho autônomo no ramo do comércio de bijuterias em algum shopping center. Marcelo, por sua vez, regressara à rotina do escritório, revestindo-se de cuidados especiais para que não se levantasse suspeitas acerca de seu envolvimento com as 3 amigas ao mesmo tempo, e de igual sorte para que não mudasse sua conduta com nenhuma delas. Logo pela manhã, encontrou-se com Camila em sua sala, quando foi recebido com uma dose a mais de intimidade do que aquela que existia antes da troca dos beijos calorosos. Marcelo, pensei muito em você no final de semana, disse Camila, ao abraçar o amigo assim que entrou, como de costume, depositando-lhe um rápido beijinho em seus lábios. Sentindo-se desejado pela mulher que também cobiçava, Marcelo buscou certificar-se de que a porta estava fechada e respondeu cavalheiresco, ainda que sua consciência lhe dissesse que não havia sido bem assim como suas palavras iriam dizer. Eu também, Camila. Pensei muito em você. Acho que nossa aproximação tem sido algo muito bom, mas ao mesmo tempo tem me deixado confuso. Como confuso, Mar? Sim, Camila. Confuso porque meus sentimentos ficaram embaralhados. Seu beijo, seu calor, sua maneira de me fazer sentir importante conflitam com as minhas responsabilidades. Mas nós somos adultos, Marcelo. E se você se sente desse jeito quando nos colocamos mais próximos, é porque existe um vazio em seu coração, acomodado talvez a uma relação que já não lhe satisfaz. É isso que também me tem incomodado cá. Antes de estarmos mais próximos, tudo corria normalmente. No entanto, com o decorrer do tempo, passei a perceber as rotinas do casamento e fazendo mais pesadas e as dúvidas crescerem. Pessoalmente, quero que saiba que não desejo envolvê-la para tirar proveito ou iludi-la. Você me faz muito bem, e de minha parte não gostaria de lhe causar qualquer sofrimento. As palavras de Marcelo eram sinceras, próprias de um coração que está se entregando ao sentimento apaixonado, iludindo-se com a beleza da jovem que bem sabia utilizar seus atributos para confundir os corações masculinos que a requestavam. Além disso, eram ditas em tom de tristeza, tornando-as ainda mais pungentes aos ouvidos de Camila, que assim tinha certeza da dificuldade afetiva que ardia no íntimo de Marcelo. Atraída por tal fragilidade, Camila, inteligente, respondeu tomando entre as suas as mãos do rapaz. Mas não se preocupe tanto. Eu também tenho sentido o mesmo por você, com a vantagem de não estar envolvida com ninguém. Todavia não vou tornar sua vida um inferno. Cada um de nós poderá desfrutar desse sentimento como 2 adultos que se entendem bem. Até que de sua parte você esclareça estas questões consigo mesmo, e se o futuro permitir, possamos nos fazer mais próximos, que tal? Vendo a forma compreensiva de Camila, e não pressioná-lo na adoção de condutas visando assumir o novo relacionamento, com a ruptura da união conjugal, Marcelo sorriu agradecido e respondeu: é por isso que as coisas têm ficado cada vez mais difíceis para mim cá. Você é muito especial, muito importante a cada dia que passa em minha vida. Então, Marcelo, vamos continuar vivendo um dia de cada vez. Acariciou o rosto do rapaz e, para mudar o rumo da conversa, falou sussurrando:
como se as paredes tivessem ouvidos. Marcelo, eu flagrei outra invasão de Leandro nos meus casos. Não é possível, Cá. Esse cara não aprende? É, respondeu a moça. Está cada vez mais ousado. É uma falta de respeito com a sua privacidade. Está dizendo com isso que desconfia de sua honestidade na condução dos casos, insinuando que você está desviando recursos do escritório. Já pensei em tudo isso, mas você não sabe do pior. Fale. Eu desconfio que quem está desviando valores é ele próprio. Como assim? Perguntou Marcelo, curioso. Eu tenho um cliente que possui parentes ligados a Leandro, também na condição de constituintes, valendo-se de seus serviços advocatícios. Sim, e meu cliente me tem informado de que seus parentes têm tido encontros sigilosos com Leandro, fora do escritório, onde lhe fazem entregas de dinheiro com a desculpa de que se trata de propina para comprar decisões favoráveis e que obviamente não pode ser declarada. Quando meu cliente soube dessa prática, procurou-me para perguntar se no caso dele também eu não poderia adotar essa rotina. Como eu estava desinformada do assunto, pedi que me explicasse qual era o procedimento que Leandro estava usando, ocasião em que fui colocada ao corrente dos fatos. Coçando a cabeça como fazia diante de um enigma desafiador, Marcelo respondeu intrigado. Mas isso é muito grave, Camila. Esse negócio de pedir dinheiro por fora é muito sério. A gente sabe que existem autoridades e autoridades, algumas das quais, de forma velada, solicitam favores, indicam caminhos com base na troca de interesses. No entanto, como é que se pode comprovar que esse dinheiro não era, na verdade, para o próprio Leandro? É isso que eu também penso, Mar. Depois que me informei desse assunto, passei a observar melhor o procedimento dele e, para minha surpresa, constatei que essa rotina não era somente com meu cliente. Várias vezes pude perceber que ele mantinha encontros com outros em pontos estratégicos da cidade. Uma vez, inclusive, arrumei uma desculpa para sair no mesmo horário e, com muito cuidado, segui o seu carro até o ponto marcado. Com uma máquina fotográfica, tirei vários instantâneos de sua chegada ao local, da chegada dos seus clientes, carregando uma pasta com os documentos e, por fim, de sua saída com a entrega sob sua guarda. Intrigada com a prática, contratei um detetive por alguns dias e, sabendo que a coisa era mais grave do que parecia, consegui uma série de informações, fotografias novas e informações confiáveis, que atestavam o depósito em diversas contas, todas em seu nome. Isso coincidia, às vezes, com a compra de algum novo carro, desses caríssimos que todos sonhamos ter. Pensando nas repercussões dessa descoberta, dentro dos planos que tinha em tomar-lhe o lugar, Marcelo aguçou seu interesse pelas notícias. Mas e o Dr. Alberto, Camila? Será que ele não sabe disso tudo? Não faço a menor ideia, Má. O velho já está meio afastado desses processos e se ocupa em administrar o seu império, recolhendo a parte gorda que lhe cabe. Deve imaginar que Leandro deu seus pulinhos, mas diante das vantagens, deve fazer vistas grossas. Vai saber também quanto é que o velho não extorquiu ao longo de sua vida, obtendo recursos com esse tipo de conversa. Não se esqueça, Marcelo, ele é advogado mais antigo do que nós. Observando as referências maliciosas de Camila, Marcelo disse indignado: Tudo bem, Camila. Os advogados são treinados para resolver os problemas pelos meios possíveis ou impossíveis. No entanto, nunca tive cara de pau de levar dinheiro para autoridades nem para, com tal desculpa, embolsar recursos valendo-me de mentiras e de estratégias de corrupção. É por isso, Marcelo, que nós estamos tão baixo na escala de importância do escritório. Se já nos tivéssemos comprometido com os esquemas podres, já teríamos subido e certamente estaríamos andando com carrões como os que eles têm. Só que eu penso que um dia isso tem que acabar. Escutando as palavras de Camila, dentro do mesmo diapasão de suas intenções, Marcelo aproveitou a deixa e respondeu: Eu penso a mesma coisa, Cá. Um dia tudo isso tem que acabar. E ao invés de usarem a gente para conseguir clientela e abastecerem com nosso suor os esquemas corruptos em que se metem, perderão a reputação que parecem possuírem, com a queda da máscara de honestos
e guardiões ilibados da ética e da honradez. De minha parte, Marcelo, eu sonho com esse momento, não em tirá-los do posto, mas em ver em suas caras quebradas pelo aparecimento da verdade. E eu desconfio que Leandro me vigie os passos, por saber que tenho alguma ligação com os clientes que ele vem usando para obter dinheiro com mentiras. Como sabe, de minhas relações profissionais, parece que se coloca no meu encalço, de forma ameaçadora para me intimidar, ou me lembrar de que está me vigiando. Nem imagino o idiota que tenho até fotografias de suas aventuras. Calado com o peso das notícias, Marcelo demonstrava indignação em concordância com as suspeitas da jovem. Vendo que o rapaz se mantinha favorável aos seus propósitos, Camila continuou cautelosa, mas, na verdade, eu não tenho como, sozinha, lutar contra esses tubarões. Facilmente me devorarão, e eu parecerei uma tola ambiciosa com interesse em subir profissionalmente, derrubando os superiores. Acho que tais documentos vão acabar esquecidos em meus arquivos particulares, porque não sei como fazer para acabar com essa perseguição. Eu acho que você tem todos os trunfos na mão, Camila. São indícios fortes da participação de Leandro em negócios escusos e que podem estar lesando os interesses do próprio Alberto. Para que possamos conseguir esse intento, ao menos o de desmascarar o maldito ladrão, precisamos comprometê-lo diante do dono, apresentando as provas que colocarão Leandro em uma situação, no mínimo, delicada e desconfortável. Além disso, existem as investidas clandestinas dele em relação à sua privacidade. Somadas a isso, as contas bancárias recheadas, as tratativas externas, as fotografias parecerão coisa pequena diante do oceano de podridão. Você pode contar ainda com o depoimento do seu próprio cliente. De maneira natural, veio lhe pedir que usasse os mesmos meios que Leandro estava usando para conseguir os favores da lei na solução de suas pendências. Vendo como Marcelo se envolvia na questão, Camila afirmou: "Sabe, Mar, eu gostaria de ser assim como você. O que mais me admira no homem é a sua coragem, a sua inteligência, a sua capacidade de lutar pelas causas certas, onde os princípios morais mais elevados prevaleçam. Pena que eu seja mulher, sempre em uma posição muito mais delicada. Se eu fosse homem, partiria para a confrontação, porque é exatamente isso que mais me atrai na força masculina, a capacidade de ir às últimas consequências para que os valores e princípios sejam defendidos. Ora, Camila, mesmo como mulher você pode fazer isso, mas minhas chances de sucesso ou crédito são insignificantes. Estou sozinha e isso já é o suficiente." "Claro que não, Camila. Você não está sozinha e eu que estou fazendo aqui. Ora, Marcelo, esse negócio não é com você, meu amigo. Isso faz parte de meus problemas e poderia custar até mesmo a vida de qualquer pessoa. Sim, Marcelo, as coisas são tão graves que podem chegar até o risco de ser assassinado. Como são assim, é melhor permanecer sozinha e viva do que almejar defender a verdade e acabar no cemitério. Você não acha que sou muito nova para morar debaixo da terra?" Enquanto perguntava isso, carinhosa, Camila se aproximou de Marcelo, que estava de pé olhando pela janela o movimento da rua lá embaixo, e envolveu com seus longos braços perfumados, como a lhe pedir o conforto de seu peito masculino e acolhedor. "Você não nasceu para morar debaixo da terra, cá. Você tem em meu peito um local mais quente e agradável para viver." Segurou a cabeça da jovem, que se estava entregando carente aos seus carinhos, e entrelaçando seus dedos nos longos cabelos alourados da nuca, direcionou os lábios passivos e ansiosos de Camila para o encontro com os seus, na renovação do ósculo cada vez mais apaixonado, com o qual Marcelo demonstrava seu sentimento e sua ligação com a moça. A cena apaixonada manteve ambos elevados por alguns instantes, até que as necessárias atividades e a chegada de mais pessoas ao escritório aconselhavam que se separassem, prometendo-se sigilo sobre todos os assuntos que passavam a fazer parte da intimidade dos dois, fosse em relação a Leandro, fosse em relação aos seus sentimentos. No entanto, dentro da cabeça do rapaz, as condições para o golpe em Leandro estavam se delineando cada vez mais. Havia provas, então. Leandro era vulnerável, tinha o rabo preso.
Fazia coisas indecorosas e que poderiam demonstrar a Alberto a sua desonestidade. Todas essas ideias surgiam em sua mente excitada pela possibilidade de seus planos estarem sendo conduzidos na direção revista, graças à confiança de Camila. O chefe e Juvenal se mantinham a postos com as técnicas de indução negativa, estímulo favorável à ideação fotográfica, através das quais faziam chover sobre Marcelo um mar de informações, ideias e inspirações que o estimulavam no caminho maldoso a que se permitia, desde que passara a buscar melhorar sua posição profissional, não por seus méritos, mas sim por sua conduta baixa. O cérebro de Marcelo fervia. Inúmeras ideias circulavam em torvelinho, temperadas pela maneira doce com que Camila se referia às qualidades masculinas que lhe causavam admiração. Ele poderia ser, finalmente, o homem dos sonhos daquela beldade carente e em situação delicada diante do perseguidor Leandro. Suas ambições profissionais se uniram aos seus anseios viris, envolvendo-se mais profundamente com Camila, ainda que não tivessem mantido ainda nenhum relacionamento íntimo, como acontecera com as duas outras. Camila correspondia ao prêmio apropriado aos seus ideais conquistadores de galante varão, enquanto que Marisa não passava de uma dondoca superficial, que apenas usufruía do padrão de vida que ele oferecia, e um dia fora sua parceira sexual. Não, Marisa não chegava aos pés de Camila. E enquanto isso, ia pensando desse modo, os espíritos que o ajudavam continuavam a aprovar o conteúdo de suas ideias, mais e mais estimulando em sua alma a noção de insatisfação afetiva, nas comparações sempre desfavoráveis à manutenção da união com Marisa. Já a possibilidade de se ver reconhecido por Camila como o eleito de seu afeto lhe produzia uma euforia na alma, transformando seus pensamentos e aconselhando a adoção de todas as condutas mais adequadas para que, de uma só tacada, pudesse conseguir realizar todos os seus objetivos. Derrubaria Leandro e se tornaria o companheiro de Camila, rompendo a união com Marisa e conseguindo a felicidade que até então não havia desfrutado com mulher alguma. Enquanto seus planos prosseguiam, ao lado dos planos de Marisa, Silvia e Letícia também planejavam, tendo-o como centro de suas estratégias. Silvia, encantada com as sensações sexuais que vivenciara em sua companhia, já havia demonstrado o interesse em renovar aquele encontro de intimidade e devassidão. Acostumada ao exercício insaciável da sexualidade, Silvia também viciara os centros do prazer e, dessa forma, necessitava de cada vez mais e mais experiências, como se tão logo terminasse de se alimentar, já ansiasse por reabastecer-se na mencionada área do prazer físico. Ao mesmo tempo, Letícia, mais e mais alimentada pela intimidade conseguida naquela noite, regada ao vinho e ao clima sedutor, se permitia cada vez mais apaixonar-se diante da possibilidade de acercar-se do homem desejado. Não lhe ocorria que aquilo que acontecera entre ambos fora fruto de uma combinação de vários fatores, que reunidos podiam fazer com que um homem e uma mulher se encontrassem intimamente, sem querer significar que entre eles ou da parte de um deles houvesse sentimento verdadeiro, para a instauração de um relacionamento conjugal. Sua intenção era de trazê-lo para a companhia definitiva e ao seu lado, dando início a uma família, ansiedade essa que pesava sobre sua condição de mulher, principalmente diante das cobranças sociais e do fato de todas as suas outras amigas já se encontrarem cuidando dos seus próprios filhos. Não estava em seus planos ser vista como a solteirona frustrada, ainda que fosse a mais inteligente. No fundo, ela sabia que Marcelo poderia encarar aqueles momentos como fugaz e agradável aventura. No entanto, como mulher, saberia retirar daquela intimidade todos os frutos e consequências que estivessem à altura de sua condição feminina. Saberia mover os pauzinhos com astúcia, e mais do que torpedear a sua união com Marisa, iria conseguir atrair o interesse do rapaz, a fim de que ao seu lado acabasse vivenciando a tão sonhada felicidade. Marisa que se virasse sozinha, buscando manter abastecido o lar,
Com os recursos materiais obtidos com honestidade, Olívia ajudava o esposo nas atividades produtivas, gastando os olhos na máquina de costura, dando conta diária da produção que lhe era destinada por confecção próxima. Ao mesmo tempo, por 3 vezes na semana, Olívia devotava-se às atividades diárias do núcleo espírita, com o qual se afinizava e encontrava retempero para suas energias, inspiração para os seus desejos de evolução, conhecimento para melhorar os conceitos de vida que ia colocando em prática. Dotada de uma percepção mediúnica razoavelmente desenvolvida na área da intuição consciente, era elemento útil na instituição benemerente pelos serviços que prestava, tanto na área da confecção de roupas para os carentes que ali encontravam atendimento, quanto na possibilidade de servir como fonte de consolação aos que chegavam, precisando de uma palavra de carinho e entendimento, fossem os encarnados, fossem os espíritos necessitados, que se manifestavam em reuniões privadas de intercâmbio mediúnico. Suas experiências longamente enriquecidas, em função das inúmeras vidas anteriores, reencarnação de sofrimento e depuração, haviam talhado sua alma para a resistência nos embates do caminho, como o rude cabo da enxada beneficia a delicada pele das mãos, através da formação das calosidades que a fazem mais resistente aos espinhos e farpas que as ataquem. Seguindo seus bons exemplos, Glaucia acompanhava sempre, e na medida do possível Glauco se fazia companheiro nessas ocasiões, ainda que não pudesse se engajar de forma plena nas tarefas de amor ao próximo. Era um sincero frequentador, acompanhando com devotamento as lições espirituais que recebia pela leitura ou por palestras, ao mesmo tempo em que procurava transformá-las em atitudes, vigiando seus anseios e medindo sua conduta pelo critério das mensagens elevadas aprendidas. Queria ser um bom homem, ainda que tivesse de se ver perseguido pelas culpas e pelos erros da juventude lhe fustigaram a consciência. Olívia, assim, era a única que tinha acesso aos trabalhos mais complexos da casa espírita, já que os demais membros da família que a acompanhavam vinculavam-se a outros interesses, que dificultavam a sua participação mais definida nas obras que ali realizavam. Esse era o ambiente no qual os mentores, instrutores e espíritos amigos se congregavam para a realização dos esforços do bem no caminho dos que buscassem amparo para suas dores. Longe de ser um tribunal identificador de culpas e lavrador de sentenças condenatórias, longe de ser uma bolsa de valores a buscar recursos da moeda do mundo como condição de ofertar amparo, a casa espírita era o porto seguro no qual as forças elevadas eram ativadas pelo teor dos pensamentos melhorados, dos sentimentos fervorosos, das orações sinceras, permitindo assim que todos os que dali se acercassem, mesmo que continuassem com seus problemas antigos, saíssem fortalecidos, renovados na alma, carregando sempre um alimento sadio para suas necessidades íntimas, fosse na forma de informações, fosse na de passe magnético, fosse na da alegria do entendimento e de se sentirem queridos por outras pessoas. E por isso, pequena sucursal celeste na superfície do mundo, aquele agrupamento operoso no bem, era a sede dos esforços da bondade na ajuda incondicional aos encarnados, dos mais ingênuos aos mais viciosos ou degenerados. Dali partiam os trabalhadores invisíveis que assumiam os compromissos com o Evangelho no lar, realizado na casa de Olívia, todos baseados na instituição espírita, para onde traziam as entidades recolhidas na mencionada reunião e de onde retiravam os recursos fluídicos para o atendimento das necessidades da família. Assim, nas reuniões públicas ou nas privativas dos grupos mediúnicos, as entidades amigas se desdobravam para combater os pensamentos depressivos, as tristezas mais ocultas, as angústias morais, os desesperos materiais, as rebeldias da ignorância, usando instrumentos que só o amor dispõe com sabedoria e banindo para sempre as ferramentas do mal, com as quais a maldade se costuma tentar resolver suas pendências. As caravanas espirituais de socorro, que nos dias marcados tinham compromissos com os diversos frequentadores do centro espírita
que realizavam oração em suas respectivas casas, saiam dali, o que transformava cada lar em um foco luminoso a resgatar entidades sofredoras, que compunham a população invisível daquela moradia, tanto quanto a que se perdia nas vizinhanças, nos lares ainda mais atentos para o valor da oração íntima. E como membro integrante dos trabalhadores devotados à causa de Jesus sobre a terra, na implantação do reino de Deus no coração das pessoas, Olivia era sempre amparada pelas sugestões do bem, a lhe fortalecerem as fibras da alma para os desafios na orientação daqueles que orbitavam sua vida. Para isso, ocasionalmente, Olivia recebia avisos que a reparavam espiritualmente para enfrentar com sabedoria e atenção as fases mais agudas dos testemunhos. E foi assim que um dos trabalhos daqueles dias, servindo-se de outro médium responsável que ali militava com denodo, Alfonso dirigiu-se a Olivia informando-a, serena e amigo, minha filha, graças aos seus exemplos de amor e equilíbrio, você granjeou o respeito e a gratidão de todos nós, o que nos autoriza a fortalecê-la e estender tal proteção aos que são objeto de seu afeto. Obrigado, irmão querido. Apesar de minha desvalia, sou-lhe muito grata. É o mesmo que sentimos em relação à solicitude de Jesus para conosco, Olivia. Nossa desvalia moral não impede que o Mestre nos ame e nos ajude sempre. No entanto, aproveito estes momentos para lhe dizer que precisaremos de todo o seu equilíbrio diante de uma delicada fase que vai envolver o seu lar, nos testemunhos necessários ao crescimento daqueles que compõem este grupo de almas afins. Estarei a postos com o melhor de mim, querido irmão. Estamos certos disso, minha filha. No entanto, como tal período não envolverá apenas você, mas ao contrário, todos os componentes de seu lar, alertamos para que se refugie na prece, além de preparar nossa querida Gláucia para servir-lhe de apoio vibratório. Não podemos antecipar detalhes da dificuldade, apenas podemos informar que vocês estão capacitados para superá-la, se souberem guardar equilíbrio e paz interior. Não se permita a posição de mãe indignada, de mulher não considerada, de sogra implicante. Você será testada na posição de irmã de todos, deixando de lado os eventuais desejos de ser acatada como outra coisa que não, apenas irmã. João, seu esposo, é um pouco imaturo para certas coisas e não poderemos esperar que tenha uma atitude diferente daquela que sua evolução espiritual comporta. Luiz está em difícil condição moral e, fugindo de si mesmo, precisará sofrer muitas dores para acordar para a realidade. Gláucia e Glauco passarão por momentos dolorosos, nos quais se capacitarão para a libertação do peso da culpa do ontem delituoso. Não se esqueça que você não deve estar entre eles como quem julga ou lavra sentenças. Deve estar como quem apaga os incêndios que o mundo e a insensatez dos homens ateia com o intuito de destruir a felicidade dos que parecem felizes. Converse com sua filha e prepare seu espírito para definir seu afeto por Glauco, independentemente de qualquer situação ou ocorrência, porquanto essa prova de fogo que precisarão enfrentar para a construção de uma união venturosa e feliz, se souberem suportar os embates e desenvolverem a confiança e o perdão incondicionais. Se possível, cuidando para não criar um clima de terror em seus pensamentos, o que poderia ser muito negativo para a vitória, já que o medo que se alastra consome forças de resistência, que são preciosas para o equilíbrio e para a reação. Convide os dois para virem à casa espírita receber tratamentos da fluidoterapia, através dos passes magnéticos semanais e das palestras preparatórias. Sem que imaginem, estarão sendo abastecidos de energias positivas e balsamizantes, já que delas precisarão para as horas delicadas que os aguardam. E quanto a você, nunca se esqueça de que a melhor forma de combater o mal é deixá-lo passar e não reviver suas emoções, o que seria dar-lhe muito mais importância do que efetivamente possui. O mal só é importante para o maldoso, pelos sofrimentos que vai produzir em seu caminho, graças aos quais ele haverá de mudar de ideia um dia. Sejamos, então, aqueles que confiam no bem acima de tudo e que, com tolerância, amor sincero, compreensão sem condições,
capacidade de perdoar as faltas alheias, nos tornemos alicerce do amor para a edificação das almas doentes que, cedo ou tarde, acharão o remédio que estão buscando. Sobre esse tipo de conduta, diga a Gláucia que estamos contando com ela para que se conduza da mesma maneira, porquanto somente com esse padrão de comportamento é que poderemos lhe garantir a felicidade merecida ao lado do homem amado. Agora é tempo de semear, depois chegará a hora de colher. Semeemos boas sementes, para no devido tempo podermos colher frutos doces e saborosos. Não se esqueça, filha, que estaremos sempre com vocês, aconteça o que acontecer. Terminado o colóquio fraterno, Olívia, emocionada, agradeceu a distinção daqueles momentos de atenção e prometeu, em prece elevada, tudo fazer para não decepcionar o carinho dos benfeitores generosos e as dádivas de amor que o Mestre Jesus dispensava a todos os doentes do mundo, para levá-los à melhoria duradoura. Repleta de confiança, ainda que avisada das turbulências que iriam chegar em seu caminho, Olívia voltou para casa naquela noite, no aguardo do remédio do tempo, qual, como já se disse, no seu transcurso lento e irreflexível, tanto traz as tempestades quanto as leva embora. Capítulo 25. Marisa começa o ataque. No dia marcado para a primeira entrevista com Glauco, Marisa se esmerou na aparência a fim de, simultaneamente, parecer natural e exuberante aos olhos masculinos. Dessa forma, buscou apresentar-se com um visual muito parecido com aquele que Gláucia costumava usar, seja no estilo do penteado, na estrutura das roupas e, em especial, no perfume marcante, para que a memória olfativa de Glauco pudesse facilitar a associação. No encontro que tivera com a sua noiva, Marisa identificara a fragrância que costumava usar e, adquirindo uma igual, fizera dela o toque final na composição de sua aparência. Seu estado íntimo era o de uma adolescente ao encontro do primeiro namorado. Nem ela mesma sabia dizer por que motivo estava tão interessada em Glauco, mas como todas as pessoas buscam, encontrar a felicidade, sendo que a maioria imagina que ela se acha fixada sobre pessoas, coisas ou objetos. Marisa idealizara que seria no noivo de Gláucia que encontraria a solução para os seus anseios femininos. Não sabia da influenciação espiritual a conduzir seus sentimentos aos interesses clandestinos, com a utilização de imagens sugestivas ou envolvimentos oníricos, despertando o interesse dos desprevenidos, como era o caso de Marisa. Glauco, ao contrário, surgia como ideal masculino, não apenas por sua aparência cativante, pelo sucesso profissional que demonstrava, ainda que sem ostentação, mas, sobretudo, pela forma pacífica e amorosa com que se relacionava com Gláucia. Depois da conversa que tivera com a jovem, Marisa se sentiu ainda mais estimulada em fustigar o rapaz, procurando-lhe o ponto fraco para que, imaginando um excelente partido, pudesse arrastá-lo para o seu lado, principalmente depois que escutara de sua própria noiva a declaração solene de que deixava Glauco livre para que a trocasse por qualquer outra que lhe parecesse melhor. Isso era um verdadeiro desafio no universo feminino, ser melhor do que Gláucia, ainda que precisasse de mentiras, artifícios e estratégias de conquista. Tais pensamentos por si sós já a tornavam moralmente bem pior do que a noiva de Glauco. No entanto, Marisa estava muito longe de qualquer cogitação moral, ética ou filosófica. O que, em realidade, desejava era uma maneira de se dar a conhecer ao rapaz. No dia marcado, portanto, com o roteiro de sua apresentação minuciosamente estudado e guardado na memória, Marisa dirigiu-se ao escritório, onde Glauco aguardava uma cliente, sem saber que ela era a esposa de Marcelo. Quando a secretária deu passagem a Marisa, Glauco fez uma expressão de surpresa e, levantando-se da mesa onde pretendia dar início à entrevista, veio em direção de Marisa para abraçá-la e trocar os costumeiros beijinhos de boas-vindas tão comuns na rotina daqueles que já se conhecem. Ora, então a tal Marisa de minha agenda era você. Sim, Glauco. Dentre tantas mulheres que você deve atender, essa Marisa sou eu mesma. Só espero que não esteja decepcionado, falou Marisa provocante, olhando-a com simpatia. E sem saber dos intentos da esposa de seu conhecido, Glauco respondeu: Nossa, Marisa, mais do que surpreso,
Estou lisonjeado com sua presença em meu escritório, no que posso lhe ser útil, que o próprio Marcelo não lhe poderia atender. A menção do nome do marido não lhe caiu bem, já que não era interessante levar a conversa para o lado do seu relacionamento afetivo, antes que tivesse condições de colocar as coisas de forma como desejava. Bem, Glauco, estou precisando muito da ajuda de alguém que tenha experiência empresarial, para que me oriente em certas decisões importantes que preciso tomar com alguma urgência. Pois não, Marisa, sente-se aí, vamos conversar. Estou precisando dar início a uma pequena empresa da qual possa tirar algum dinheiro e manter minha vida pessoal, sem muitos riscos ou grandes investimentos. Tenho certos recursos guardados, mas não possuo muita noção das repercussões fiscais, tributárias, contábeis. Daí necessitar de alguém que possa me dar esse assessoramento. Enquanto Marisa ia falando, sempre buscando aparentar uma certa melancolia nas palavras, Glauco observava seus modos. Estava mais vistosa, mais bonita, mais agradável ao olhar masculino, para não dizer mais provocante. Glauco, que já havia provado da amarga taça da leviandade no passado, conhecia muito bem os trejeitos que as mulheres costumam usar quando estão em missão de seduzir. Isso fez manter-se controlado e frio diante das primeiras palavras de Marisa. No entanto, precisando responder às afirmativas da esposa de Marcelo, indagou-lhe: mas esse negócio que você pretende abrir conta com mais alguém que participe na condição de sócio? Marcelo, por exemplo, estará com você nesse empreendimento? Demonstrando irritação à menção do nome do marido, Marisa abanou a cabeça negativamente e, expressando sua condição de discordância, falou: Marcelo é a causa dessa minha necessidade. Como assim, Marisa? Pelo que sempre soube, você e ele sempre estiveram bem de vida, não necessitando de outras rotinas comerciais para suprir as necessidades pessoais. Por acaso Marcelo se meteu em algum problema financeiro? Vendo que Glauco estava levando a coisa para outro lado, tratou de explicar-lhe: não, Glauco, Marcelo está bem de vida e sempre procurou me dar tudo o que desejo. No entanto, de uns meses para cá, ele tem apresentado uma mudança de comportamento, uma alteração de rotina que começara a me causar estranheza. Com o passar dos dias, chegava em casa cada vez mais tarde, pouca atenção dedicava a mim e às nossas coisas comuns. Percebendo que Marisa estava se entregando à emoção, Glauco estendeu-lhe um lenço de papel para que ela secasse as fingidas lágrimas que pareciam querer brotar dos olhos tristes. Na verdade, estava representando verdadeiro teatro, procurando sensibilizar o coração do rapaz. Vendo que a atitude de Marcelo poderia ser fruto de algum insucesso profissional, Glauco afirmou: mas Marisa, você sabe que alguém que é advogado em uma cidade como esta está sempre sujeito a instabilidades no trabalho, com compromissos que se arrastam noite adentro, com clientes que precisam ser atendidos na hora. Isso já basta para que nós, que somos nossos patrões, tenhamos que cuidar daqueles que nos pagam o salário de acordo com as conveniências deles e não com as nossas. Sabe, Glauco, por um tempo eu também pensei desse jeito, de forma compreensiva. Procurava não criar problemas para Marcelo, mas os meses se passaram e as coisas só pioravam. Assim, algumas semanas pedi um conselho para Gláucia a respeito de seu comportamento estranho, suspeitando que se tratasse de algum envolvimento feminino em sua vida. Você sabe como são as coisas, Glauco. Homens vivendo uma vida de solteiro, afastados da esposa, no meio de muita gente igualmente interessante. Mulheres arrojadas, sedutoras, carentes, tudo isso é gasolina no meio do fogo. Entendendo o que estava acontecendo, Glauco ainda assim procurou argumentar contra a ideia de que Marcelo pudesse estar agindo de forma leviana, com desrespeito ao compromisso assumido. Essas foram as mesmas palavras que Gláucia me falou quando lhe pedi um conselho sobre como agir. Tentei fazer o que ela me pediu, compreendendo Marcelo em seus problemas. No entanto, agora que tudo está mais claro, agora que há provas de tudo o que está acontecendo, para mim as coisas se tornam bem mais definidas. Como assim, Marisa? Escute, Glauco. Trouxe aqui uma gravação que fiz do telefone celular de Marcelo. Eu nunca havia me ocupado de suas ligações pessoais, porque sempre deixei que ele resolvesse seus problemas profissionais sem me meter. Ainda mais que há sempre
mulheres no meio dos diversos processos, como advogadas, como clientes, como estagiárias, como secretárias. Se fosse me ocupar de todas elas, acabaria louca. No entanto, há alguns dias, tendo esquecido o telefone em casa, pude escutar algumas mensagens em sua caixa postal e, para minha surpresa, eram explícitas demais para minha inocência de esposa, confiante no marido. Escute-as. Dizendo isso, tirou de sua bolsa pequeno gravador, onde de forma clara e indisfarçável se podia ouvir a voz de Letícia, referindo-se ao encontro marcado antes, dando inclusive o endereço, e logo a seguir a mensagem anônima na voz de Silvia, fazendo referências ao encontro íntimo que haviam tido naqueles dias, para não deixar qualquer dúvida a ninguém que escutasse. Glauco empalideceu ao escutar aquelas duas mensagens telefônicas. Tentando dar uma explicação, Glauco aventurou-se. Mas isso pode ser uma brincadeira, Marisa. Muita gente faz estas coisas hoje em dia, como forma de gerar algum problema na vida de um adversário. Você já pensou que isso pode estar sendo plantado por alguma pessoa com raiva de Marcelo? Isso pode ser coisa de mulher com ciúmes, que tentou algum tipo de coisa com ele e não conseguiu. É verdade, Glauco. Por esse motivo é que estou aqui. Inicialmente quero que nosso encontro corresponda a uma consulta profissional, sujeita ao sigilo legal que me garante a confiança em você. Claro, Marisa. Desde que você me procurou como profissional, estou vinculado ao sigilo indispensável à sua e à minha segurança. Não desejo seu conselho no sentido de salvar meu casamento. Se fosse isso, teria ido procurar um psicólogo. Preciso de você como alguém que me oriente no rumo a seguir, já que, pelo que presinto, Marcelo está se envolvendo com outras mulheres. Isso pode me custar a segurança financeira. A gente vai envelhecendo, enquanto que novas mocinhas eufóricas e mais exuberantes sabem usar das velhas armas para provocarem homens levianos e dispostos a vivenciar sua masculinidade junto às fêmeas mais atraentes. Não quero ser surpreendida pela situação dura de me ver trocada por pirralhas golpistas que se insinuem junto ao Marcelo vaidoso e que me expõe a dormir num palácio e no dia seguinte acordar na sarjeta. Preciso cuidar de meu futuro, Glauco. A esse ponto da conversa, as lágrimas longamente represadas finalmente despejaram-se pela face triste daquela verdadeira atriz, que de tão convicta em seus objetivos, passara a sentir o sofrimento de ser, efetivamente abandonada, como se sua história fosse a expressão da realidade. Tenho desejo de saber o custo e as documentações necessárias para dar início à abertura de uma empresa, mesmo que de início não tenha o local definitivo onde possa instalá-la. Mas Marcelo vai precisar saber dessa empresa, porque vocês são casados e nessa condição ele também precisará fornecer documentos específicos. Tudo bem, não vou fazer nada escondido dele. Apenas não irei mencionar os verdadeiros motivos de minha iniciativa. Não quero que fique sabendo de nada, até que eu tenha provas robustas de sua prevaricação e possa decidir pela separação legal. Certo, Marisa? No entanto, tenha calma, porque a vida coloca as pessoas em situações difíceis nas quais somente a dor as pode fazer acordar. Espero que Marcelo sinta muita dor e possa acordar logo, Glauco. Eu vou procurar estudar seu caso e, enquanto isso, vou lhe passar uma relação de documentos para que vá providenciando, de forma que possamos nos encontrar novamente daqui a 2 semanas, está bem? 2 semanas, Glauco? Tanto tempo assim? Pode ser em 1 semana. Para mim não tem problema. Está ótimo. 1 semana então. Vendo que a entrevista se encaminhava para o encerramento, Marisa reforçou o pedido. Glauco, eu procurei porque confio em você. Não quero que Marcelo fique sabendo de nada, a não ser daquilo que eu mesma pretenda revelar-lhe na hora certa. Não gostaria nem que Gláucia ficasse sabendo, já que agora estou falando de fatos novos, com bases nas provas concretas destas gravações. E assim, quanto menos pessoas souberem, mais segurança eu terei de poder atuar com liberdade. Como já lhe disse, Marisa, agora você não é mais minha conhecida ou a esposa de Marcelo. Você é minha cliente até o momento em que se dê por satisfeita com meu trabalho, ou até que eu não esteja mais desejo atender nessa condição. Ainda assim, mesmo depois disso,
Continuarei a respeitar o sigilo profissional de todas as informações que puder obter em decorrência desse relacionamento. Tudo bem, Glauco? Eu sabia que poderia estar tranquilo ao procurá-lo. Desculpe o meu estado de desequilíbrio emocional. Por mais que a gente pretenda se manter forte, é sempre difícil ter que aguentar tudo sozinha, sem ter ninguém para conversar ou desabafar. Já cheguei a temer pela minha sanidade ou pela minha vida. Afinal, tudo o que eu sempre tive foi ao lado de Marcelo, e não sei o que será de mim se apresentar realmente essa traição vergonhosa. Acho que preferirei a morte. Daí estar procurando alguma coisa que me prenda à vida, para que não me aconteça o pior para a circunstância, que parece estar se delineando em meu destino. Marisa dava a tais palavras a entonação de verdadeira despedida. Aos ouvidos de Glauco, aquela moça parecia agora uma ave perdida no meio da tempestade da existência, longamente iludida pelas luzes e gozos sociais, e que repentinamente se via enganada nas bases de seu edifício afetivo. As palavras finais de Marisa penetraram-lhe a alma, e desse modo, a ideia de oferecer-lhe ajuda espiritual pareceu-lhe a mais adequada, lembrando-se das forças invisíveis que já estiveram um dia a reajustá-lo nas sensações e pensamentos, salvando-o do abismo escuro das quedas morais. Glauco procurou falar a Marisa com carinho e amizade. Sabe, Marisa, todos nós passamos por problemas morais difíceis na área da afetividade. Por isso, independentemente de nossa relação profissional, acho que posso lhe falar sobre as questões espirituais que envolvem as pessoas em ideias e sentimentos conturbados, principalmente quando nós não nos damos conta do seu poder de penetração. Vendo que Glauco se interessava por ela, agora Marisa se permitiu ficar mais, para poder tirar mais alguma vantagem daquele primeiro encontro. Sabe, eu não sou um conhecedor profundo dessas coisas, mas pela experiência que já tive pessoalmente, posso lhe garantir que muitas coisas ficam melhores quando procuramos ajuda espiritual, em algum lugar sério ou com alguma pessoa que nos possa encaminhar para a compreensão de certos problemas que, num primeiro momento, nos carecem um mistério insolúvel, mas que se tornam mais claras com a compreensão das causas verdadeiras. Como assim, Glauco? Respondeu Marisa indagando como se não estivesse entendendo. Existem forças espirituais que atuam sobre os vivos e podem ajudar tanto quanto atrapalhar nossas vidas. Tanto a sua quanto a de Marcelo podem estar sendo influenciadas por espíritos ignorantes, procurando afastá-los e produzindo ilusões afetivas em seus caminhos. Pensando sobre esse assunto, para poder responder ao rapaz, Marisa contestou: mas sempre aprendi que a gente também tem espíritos que nos protegem. O que eles estão fazendo que não põe juízo na cabeça do meu marido ou não evitam que eu sofra o que estou sofrendo? Sabe, Marisa, como já disse, não entendo muito profundamente esses mecanismos, mas posso lhe confirmar que existem espíritos amigos que nos ajudam. Só que, pelo que nos explicam, nós é que, em primeiro lugar, precisamos nos sintonizar com as suas vibrações. Sempre que não nos elevamos, acabamos vinculados aos espíritos escuros maldosos que se aproveitam de nossas fraquezas e retiram vantagens das coisas ruins que fazemos. Você quer dizer que tem algum espírito demoníaco fazendo Marcelo se envolver com alguma lambisgoia de plantão? Não digo demoníaco, porque se Deus existe e é bom, o diabo não pode existir como nos pintam, mas posso afirmar que existem espíritos maliciosos, os próprios seres humanos, que perderam o corpo carnal, que do lado de lá da vida se acercam das pessoas que têm as mesmas inclinações e se consorciam para o mesmo objetivo. Você próprio está procurando ajuda para abrir uma empresa e vai precisar de um sócio que tenha os mesmos objetivos que você. Assim, as entidades negativas vivem à procura de sócios que lhes compartilhem os interesses inferiores e, com isso, possam corresponder juntos aos atos que os concretizem. Mas que vantagens eles levarão nisso? Bem, depende. Alguns ficam felizes com a bebida que os vivos tomam porque podem sentir a mesma sensação de quando se embriagavam na terra. Outros tiram prazer das explosões do prazer, quando se associam aos depravados de plantão. Outros preferem acompanhar os fumantes e viciados para que eles forneçam as antigas sensações da droga.
Outros estimulam os gulosos a que não parem de provar as novidades. Muitos deles fazem isso para estimular seus antigos adversários nas quedas morais, com as quais pretendem vingar velhos sofrimentos. Outros mais querem ver as lágrimas dos humanos como forma de compensar a própria infelicidade. Ao invés de lutarem para resolver seus problemas, mais e mais se esmeram para prejudicar os que perseguem por pura inveja, instilando-lhes o amargor da desdita que carregam dentro de si, como se ninguém pudesse ser feliz. Como tais entidades ignorantes não conseguem construir a própria felicidade, não querem deixar que outros o sejam. Alguns ainda se prestam a perseguir, atendendo ordens de entidades mais duras do que eles próprios, aferrando-se ao cumprimento de tarefas no mal, como forma de trocarem isso pelo apoio de seus líderes na conquista de certos favores mundanos. Tudo isso acontece, e essas circunstâncias produzem um sem número de tragédias morais na vida dos homens. Pode ocorrer, nesse caso específico, a existência de entidades que querem feri-la, e não tendo como fazê-lo de forma direta, se acercam de Marcelo, a fim de levá-lo a praticar atos que possam vir a machucá-la. Há espíritos que se acercam de encarnados arrojados, e os estimulam a aumentar a velocidade de carros ou motos, porque sabem que amantes da velocidade à procura da adrenalina fatalmente se estatelarão mais adiante, nos acidentes que dão causa ou então poderão produzir a morte de algum outro encarnado que os espíritos malignos estejam perseguindo. Assustada com tantas explicações, Marisa colocou a mão na boca e resmungou. Credo, Glauco, que desfile de terror é esse? Ora, Marisa, foi você quem perguntou. Afinal, você que está falando de morrer, de não resistir às dificuldades ou possíveis traições. Já pensou que isso pode estar sendo induzido por algum espírito mau que deseja fazê-la sofrer ainda mais? Ora, mas se eu morrer, tudo acaba. E melhor que isso, Marcelo vai se sentir culpado. Mas você precisa saber, Marisa, que o suicídio é uma das mais dolorosas formas de se descobrir que ninguém morre. Outro dia, conversando com minha sogra sobre o assunto, ela me estava contando uma conversa que teve com um espírito, que se comunicou no centro espírita onde trabalha, revelando seu sofrimento por causa do suicídio que cometera. Sério? Você acha que isso é possível? Acho não, estou certo que é. A entidade dizia, chorando de dor, que estava sendo comida viva, que sentia milhões de dentes a lhe perfurarem a carne, que aquilo era o pior tormento que podia existir. No começo, minha sogra não sabia que se tratava de um suicida. No entanto, ao lado, uma médium vidente, ajudando no atendimento, pôde constatar a cena triste em que um rapaz jovem, ferido pela traição da noiva, resolvera matar o corpo, acreditando que com isso fugiria da situação dolorosa de se ver trocado por outro, ao mesmo tempo em que colocaria a jovem noiva na situação da culpada pelo seu delito moral. E quando a vidente ia descrevendo o quadro, o espírito que se manifestava por outro médium e que estava sendo atendido pela minha sogra começou a responder, confirmando a sua condição. Gritava, urrava, chorava, arrependia-se. Clamava em desespero que Deus o deixasse regressar ao corpo, que ele aceitaria ser traído milhares de vezes, mas que não suportava mais a cena dantesca de ver seu corpo sendo devorado por vermes e, ao mesmo tempo, escutando sem parar o ruído do tiro a explodir-lhe os miolos. Parecia que não havia fim àquilo tudo. E quando tinha condições de deixar a sepultura assim que saía do subsolo, grupos de entidades vampirescas o perseguiam, desejando sugar-lhe as forças como animais que roem os ossos de suas presas, o que o obrigava a mergulhar novamente nos despojos horríveis para fugir de tais almas perseguidoras, a maioria dos quais já se aventurava a ir buscá-lo junto ao cadáver. Marisa escutava aquelas notícias, misturando a admiração crescente por Glauco e o medo daquelas cenas que ele lhe descrevia. Oh, Glauco, que coisa mais horripilante! Para, porque senão não durmo. Eu falei a mesma coisa para minha sogra, Marisa, mas o ensinamento ficou na minha memória para sempre. Mas parece ser uma consequência natural para esse tipo de desajuste emocional que ataca a integridade biológica do corpo carnal. O que posso lhe dizer então é que é preferível 1000 vezes suportar a dor da traição
do que tomar a decisão infausta e errada de tirar a própria vida física, coisa que vai manter essa pessoa em estado de dor e sofrimento por vários e vários anos até décadas. Mas e os chamados protetores estão aí fazendo o quê? Perguntou leviana a moça impressionada. Ora, Marisa, eles tentam de tudo para evitar que nós nos desencaminhemos, incluindo até mesmo o aparecimento de enfermidades menos graves ou a ocorrência de pequenos acidentes que atrapalhem nossos planos. Mas se nós, decididos a pularmos no abismo, resolvemos superar todos os conselhos em sentido contrário, vencer todas as adversidades que surgem e procurando o precipício com nossas próprias pernas, nos atiramos nele. As entidades invisíveis não têm como vencer a lei da gravidade. E olha que às vezes há espíritos que conseguem ajudar o alucinado saltador, fazendo enganchar-se a algum galho perdido no meio do caminho. Mas na maioria dos casos, a própria morte não mata. Será a lição que o invigilante fugitivo da vida vai precisar enfrentar para vacinar-se contra futuras tentativas iguais em outras existências. Vendo que suas palavras faziam algum sentido no olhar impressionado de Marisa, Glauco arrematou. Por isso, Marisa, nem por brincadeira pense em tirar a própria vida, porque, pelo que nos dizem aqueles que tentaram fazê-lo infrutíferamente, a vida espiritual que sucede à vida física nesses casos é extremamente mais amarga e desesperadora do que o mais cruel dos problemas que levaram o vivo a tentar fugir da vida matando o corpo. É melhor enfrentar qualquer tragédia material do que pensar em deixar para trás o problema, criando outro muitíssimo maior. Vendo que Marisa não contestava as suas afirmativas, Glauco terminou dizendo: se um dia você desejar ajuda nesse sentido, fale comigo ou com Gláucia, e nós teremos muito prazer em encaminhá-la ao Centro Espírita, onde vamos para que, através das palestras, dos livros, das mensagens e do passe, essa situação que você está vivendo possa ser atendida e, quem sabe, até mesmo Marcelo possa acabar se beneficiando com a sua busca espiritual. Entendendo que chegara ao fim a sua entrevista, Marisa respondeu aparentando agradecimento. Puxa, Glauco, eu sabia que seria bom vir procurar você. Desculpe tomar o seu tempo. Esteja certo de que vou pensar nisso tudo. Daqui a uma semana voltaremos a conversar sobre tudo, está bem? Levantaram-se ambos, e talvez porque Marisa estivesse emocionada ou porque ele desejasse consolá-la fraternalmente, Glauco abraçou a cliente, que lhe correspondeu ao abraço efusivamente, apertando-se contra o seu tronco, como uma orquídea que deseja apegar-se à segurança da árvore onde se abriga. Nesse momento, Glauco sentiu o perfume de Gláucia a penetrar-lhe as narinas e, sem pensar que se tratava de uma arma, seu inconsciente fez uma imediata conexão entre a noiva e aquele corpo que se achegava ao seu. Passado o rápido instante de despedida, Marisa retirou-se do escritório e Glauco ali permaneceu pensativo, imaginando as dores que existiam por detrás dos inúmeros casais que pareciam excelentes parceiros nas noites de encontro nos barzinhos da vida. Envolvendo na teia provocativa o chefe Juvenal e o aleijado que ali estavam, acompanhando toda a cena, passaram a atuar sobre a lembrança de Glauco, trazendo-lhe à memória as formas de Marisa, as roupas justas, ainda que discretas, o volume de seus seios, o perfume conhecido, a fragilidade de sua aparência, a necessidade de algum herói que pudesse salvá-la ou ajudá-la na resolução de tais problemas. Realmente, a visão lhe fora extremamente agradável, ainda que não quisesse admitir tal fato. Ela estava muito mais bonita do que nos rápidos encontros sociais que haviam tido. Jamais havia reparado nela de forma tão próxima. Ela deveria ser mais interessante do que parecia aqueles momentos fugazes, vividos em coletividade barulhenta dos restaurantes da cidade. O chefe provocava Glauco com as cenas tentadoras daquela mulher frágil diante de seus braços. Passados breves minutos de sucessão de imagens, no entanto, Glauco sacudiu a cabeça e lembrou-se de não permitir o assédio, de pensamentos lascivos que já lhe havia um dia feito a tragédia emocional da qual não se cansava de recordar. Vacinado pela dor do ontem, naquele exato momento, as forças negativas de Juvenal e do chefe foram rechaçadas e as conexões que estavam começando a magnetizar puderam ser temporariamente bloqueadas.
Droga, chefe, o cara está resistente. Não tem problema, Juva. A gente continua mais tarde. Na hora em que o casalzinho luminoso for ter suas intimidades, nós agiremos facilmente. Tenhamos um pouco de paciência, respondeu o mais experiente a dominar os processos de obsessão. Vamos ver se longe da reza, na hora da bagunça, esse pessoal muito devoto é capaz de não se deixar levar pela safadeza, comentou e gargalhou ostentórico. Capítulo 26. Marcelo e Camila tecem sua teia. Enquanto estas coisas envolviam Marisa, Marcelo passara a examinar muito bem as novas perspectivas. Elevado pelo sentimento crescente por Camila, desejava conseguir agora atingir não mais um só objetivo. Não almejava apenas retirar Leandro do seu posto confortável e vantajoso, mas igualmente elevar-se na consideração da bela colega de profissão, através das posturas corajosas que mostrassem sua liderança. Sabia que tal oportunidade não se renovaria com muita facilidade e que, dentro da sorte que lhe parecia sorrir, deveria empenhar-se para tirar o melhor proveito. Ainda mais agora que se havia aproximado das outras mulheres do escritório, ponderava na possibilidade de colocá-las ao seu lado, de forma a contar com o apoio decisivo de todas para a modificação das estruturas administrativas do escritório. Quanto a Marisa, já não mais se preocupava com ela. No momento adequado iria romper a união, que já não tinha mais sentido de existir. Graças ao empurrão inicial que a esposa lhe dera, descobrira outras companhias, e longe até de odiar a mulher que se fizera indiferente, Marcelo pensava em lhe agradecer a postura que o permitira descobrir uma nova visão do mundo afetivo. Agora voltara a ter o coração aquecido pela emoção nova da conquista de uma outra pessoa, tão mais bela do que a própria esposa. No dia imediato àquele em que Camila lhe revelara as falcatruas de Leandro, Marcelo pediu para lhe falar em particular. Não poderiam conversar no ambiente do escritório, porquanto não saberiam dizer o quanto sigilosa era a conversa, diante das suspeitas de espionagem que pairavam sobre Leandro em relação a Camila. Assim, combinaram de se encontrar em um restaurante no centro da cidade, algo afastado do local onde todos entreteciam as suas experiências profissionais. No horário marcado, sentaram-se despreocupados e, como dois colegas de trabalho, pediram algo para comer naquele almoço fora de hora. Camila, estive pensando naquele assunto que envolve Leandro, e dentro das dificuldades que você levantou para o desmascaramento de sua conduta, reconheço que realmente é um risco muito grande para você, risco que pode levar tal denúncia ao descrédito. É um alívio que você me entenda, Mar, porque fico me acusando de covarde, de fraca, de todas as coisas mais baixas. Sabe, Camila, você até que tem sido muito corajosa diante de tais fatos. Veja só, há quanto tempo isso vem acontecendo e sua conduta tem sido discreta, na capacidade de assimilar e não explodir. Outra pessoa talvez não aguentasse essa pressão. Não sei, falo por mim mesma. E sabendo de tais coisas com as provas que tenho, temo por minha própria vida, tanto que as guardo comigo em cofre pessoal. Pois então, Camila, é sobre isso que gostaria de conversar. Também não suporto essa coisa de estarmos acobertalhando um canalha em nosso meio, fraudando nossos esforços para a conquista de uma posição social melhor e da realização de nossos sonhos materiais. De nosso trabalho, nossos ganhos são divididos com a administração do escritório, que invariavelmente abocanha metade de nossos honorários, alegando que os clientes que nos procuram fazem por causa da estrutura advocatícia e pelo nome respeitável que já estavam consolidados quando chegamos. É certo que aceitamos esse jogo, e longe de nos ser prejudicial, o que ganhamos tem sido suficiente para nossas vidas, ainda que não possamos nos dar o direito de certos luxos que são observados em Alberta, em Leandro, em Ramos e em Clotilde. Os quatro trabalham quase nada e nadam em recursos que nós nos esforçamos para conseguir. Se nos deixassem em paz, pelo menos, ainda que isso poderia continuar assim. No entanto, essa pressão que fazem por mais e mais dinheiro, aliada à condição de chantagista barato de clientes corruptos, como você me contou, nas práticas de Leandro,
nos coloca em uma delicada situação na consideração dos nossos contratantes, de nossos clientes, fazendo-os acreditar que nós também somos tão corruptos quanto os que dirigem o escritório. Para mim, reconheço inúmeros defeitos morais em meu íntimo, no entanto, não aceito ser considerado fazendo parte da panela dos ladrões, sem que realmente tenha desejado dela participar. Toda lama que possa respingar em mim, proveniente desses salafrários que colocam banca de éticos julgadores do mundo, será uma nódoa que não aceitarei e que acredito possa fazer mal a você também. Camila escutava, admirando-se do raciocínio do colega, demonstrando velada concordância com suas alegações. Aproveitando a sua postura favorável, Marcelo continuou. Por isso, cá, pensei uma coisa que me pareceu a mais acertada a fazer, no sentido de acabar com essa palhaçada completamente. Fazer o quê, Mar? Isso é um lixo que quanto mais a gente mexe, mais mau cheiro vai produzir. Sim, mas é preciso acabar com o lixão, tirando o conteúdo do local e removendo para longe. Mas o que você está pensando? Bem, depois de tudo que me falou, acho que encontrei uma forma de fazer essa coisa acontecer. Se você concordar e me der apoio, irei apresentar estas provas no dia da nossa reunião coletiva, quando todos os integrantes dos 2 grupos do escritório nos reunimos para uma avaliação geral dos problemas e das rotinas. Demonstrando uma surpresa acima do esperado, Camila estampou no rosto uma expressão de contrariedade e respondeu: Não posso, Mar. Não posso deixar que isso seja assim. Esse não é um problema seu. É comigo que as coisas estão acontecendo e não é prudente que outras pessoas inocentes sejam envolvidas nisso. Mas se ninguém fizer nada, isso nunca vai parar. E eu mesmo posso acabar sendo atingido pela conduta suja dessa gente. Eu sei que isso é verdade, mas não desejo que você pague esse preço. E pegando em suas mãos, como a dar vazão a um sentimento de cuidado e importância, Camila afirmou: Não agora, que você está sendo tão importante para mim, Mar. Não quero que corra um risco tão grande envolvendo-se nesse assunto. Emocionado com uma tal confissão indireta de amor, o espírito do rapaz se revestiu de uma tal determinação, que só acontece com os corações apaixonados que, na cegueira do afeto, se atiram nos abismos mais desafiadores para demonstrar a sua capacidade de amar, e disse: Pois do mesmo modo que sou importante para você, você é importante para mim. Já há muito tempo que meu sentimento vinha envolvido na penumbra da rotina, na companhia de alguém que não representava senão o contato sexual nas horas noturnas de cada dia. Com você, Camila, as coisas são muito diferentes. Uma nova vida tomou conta de meu ser, e sentindo o sabor de seu beijo, minha alma parece ter redescoberto a alegria de viver, o que me fortalece para a adoção de qualquer medida que possa representar a proteção a alguém que é muito mais importante para mim do que qualquer outra coisa. As mãos de ambos estavam delicadamente unidas sobre a mesa do restaurante quase vazio, de onde se podia ver a avenida logo à frente, igualmente sem um movimento de costume. Seus dedos se entrelaçavam como se todos eles desejassem se apertar mutuamente, num abraço particular e caloroso. Sentindo a emoção de Camila, Marcelo continuou: Pois se você não me ajudar, irei denunciar os fatos sozinho, somente com as poucas alegações que tenho ouvidas de você própria. Mas isso, Marcelo, não vai adiantar nada. Leandro é um rato na fuga e um leão no ataque. Se nós não agirmos com precisão, seu rugido se fará sentir sobre nós e seus dentes nos dilacerarão sem chance. Nossa única oportunidade está em intimidá-lo com demonstrações de força, de forma que não lhe reste outra saída, a não ser fugir como um roedor flagrado no ato. Eu também acho, mas você está dificultando as coisas. É que eu não quero expor você, Mar. Quero que tudo se resolva, mas não quero que você sofra. Mas se você me apoiar, nós dois poderemos ter uma voz maior do que a minha somente. Além do mais, podemos conversar com as meninas, preparando seus espíritos com as notícias que já possuímos, e assim, elas também poderão nos ajudar nessa empreitada. Balançando a cabeça, Letícia considerou, até que seria muito bem-vindo o apoio das duas. No entanto, elas são mulheres, são partes fracas nessa relação. Eu não posso garantir que aceitem correr tais riscos, mas se me autorizar,
assumirei a tarefa de falar com elas, apresentando as provas como se eu mesma estivesse conseguido, e lhes dizendo que tal procedimento leviano está nos comprometendo a todos. Tenho certeza de que elas também vão se indignar com a conduta de Leandro e certamente nos apoiarão. Uma vez conseguindo tal alicerce no dia depois que apresentar as provas aos olhares de todos, pode contar de viva voz as experiências pessoais que têm acontecido com você e que envolvam a conduta clandestina de Leandro, invadindo sua sala e fiscalizando os documentos de suas pastas sem a sua autorização. Se ele tem feito isso comigo, que vai nos garantir que também não o está fazendo com as outras duas? Acho que sabendo contar-lhes todos os fatos, encontraremos nelas o apoio de que estamos carecendo para que uma verdadeira faxina possa ser feita, apresentando tais fatos a Alberto e Ramos, os primeiros prejudicados com os desvios de dinheiro. A eles caberá a sentença, uma vez que são os donos do negócio. A nós restará por fim a liberdade de ação, com a defesa de nossas consciências profissionais, livrando-nos da ação de um indivíduo pernicioso, dando a impressão de que a sugestão de Marcelo lhe parecia extremamente favorável. Camila afirmou: esta é uma verdadeira possibilidade, mas a ideia de expor você ainda me causa arrepios no corpo e no coração. Isso é um vespeiro ardente, e por mais tranquila que pareça a coisa, ao se abrir a caixa, os moribundos voarão sobre você para acabar com sua vida. Dando de ombros, Marcelo respondeu confiante: estou preparado para qualquer coisa, cá, principalmente com seu apoio. Estou certo de que tudo caminhará para melhor, e se a situação se tornar perigosa, a ordem dos advogados, a polícia e a justiça poderão ser as instâncias a recorrermos para que a verdade prevaleça. Além do mais, temos os clientes que foram chamados a colaborar com dinheiro para a compra das autoridades. Isso mesmo, cá. Eles são outra fonte de provas. Você os conhece? Sim, eu sei quem são. E se isso se fizer necessário, poderemos chamá-los ou obter seus depoimentos. Já envolvida pela ideia, depois de ter relutado muito em aceitá-la, Camila passara a concordar tacitamente com Marcelo, demonstrando estar satisfeita com sua postura de coragem e obstinação. Mas você vai me prometer que vai se cuidar, Mar. Esse povo é muito perigoso, inclusive na questão de se livrar dos problemas contratando profissionais para tirar a vida de quem não seja conveniente aos seus interesses. Deixe comigo, Camila. Eu também sei atirar e tenho meus recursos para me defender, mas acho que as coisas não vão chegar a tanto. É importante saber que quando o Dr. Josué trouxe Marcelo para o escritório meses antes de morrer, instruiu-lhe sobre muitas coisas e deixou vários documentos sobre as sujeiras que haviam sido escondidas debaixo do tapete, coisa da grossa a envolver pessoalmente Alberto e Ramos, e que nenhum dos dois proprietários tinha a menor ideia de que Josué também soubesse, muito menos que tivesse documentos provando tais crimes. Assim, antes de morrer, Josué havia instruído Marcelo sobre os fatos graves, sem revelar pormenores ao rapaz que o sucederia na atividade do escritório. Orientou no sentido de que havia deixado os envelopes lacrados com todas as provas em um cofre de segurança e as chaves, uma em poder de Marcelo e outra em poder de uma influente autoridade judiciária, um desembargador, seu íntimo amigo desde os tempos de faculdade. O conteúdo só poderia ser acessado com as duas chaves, favorecendo a abertura do cofre, sendo certo que, se isso se tornasse necessário, os envelopes deveriam ser entregues ao desembargador para que fossem encaminhados às instâncias legais, penais, civis, tributárias, fiscais, para a apuração e as medidas punitivas indispensáveis. Essa condição permitia a Marcelo uma certa tranquilidade. Seria ele que, em avaliando as circunstâncias, definiria a conveniência de solicitar ao outro detentor da chave o início dos procedimentos, e se alguma coisa o colocasse em risco de vida, Marcelo deveria encaminhar a sua cópia da chave ao detentor da outra, para que sua morte não impedisse as apurações. Marcelo, com isso, deixara a chave aos cuidados de sua mãe, em um envelope lacrado com o destinatário já prescrito, informando de que, se alguma coisa acontecesse com ele, ela deveria pessoalmente
fazer a carta chegar às mãos da referida pessoa. Com isso, seria fatal para os antigos donos. Tal atitude drástica deveria ser adotada somente em último caso, pois todos os demais integrantes do escritório, igualmente, seriam atingidos pela força das denúncias provadas documentalmente. Era a forma pela qual, mesmo do lado de lá da vida, Josué poderia conduzir aos tribunais aqueles que se valiam de condutas desonestas e corruptas para se manterem ricos e influentes, respeitáveis e admirados ao longo das décadas de associação profissional que mantivera com Alberto Ramos. Mesmo depois de morto, continuaria associado aos dois antigos sócios, como elemento importante na decisão final da sobrevivência do empreendimento. No entanto, ninguém, além de Marcelo, sabia da existência de tais documentos, coisa que o rapaz tivera o bom senso de não revelar nem a Camila, apesar da sua paixão estar se avolumando. E com base nesse trunfo escondido, ele também reunia coragem suficiente para apresentar-se como responsável pelas acusações diretas que iria apresentar na reunião coletiva. Assim, ficou acertado com Camila, que, sem saber desses detalhes, admirou-se ainda mais da coragem do rapaz, combinando entregar-lhe as fotografias e as provas contra Leandro. A hora ia tarde, e, envolvidos pelo acerto sobre a questão, decidiram aventurar-se por uma sessão de cinema, onde o filme garantiria a escuridão necessária para que pudessem, à moda dos antigos namorados, trocar carinhos sem os olhos curiosos de pessoas conhecidas. Marcelo, então autorizado por Camila, sabia que o próximo passo seria procurar Letícia, e, valendo-se dos sentimentos da jovem, encontrar a facilitação dos caminhos para a obtenção de seu apoio nas denúncias. Capítulo 27. Marcelo em busca de apoio. Marcelo chegara ao apartamento da moça que o esperava entre ansioso e feliz. Novamente tudo estava preparado para mais um encontro de sensações inesquecíveis ao seu coração. 2 semanas já se haviam passado desde a primeira intimidade. A vida entre ambos, isso já lhe parecia mais de 2 décadas. Letícia, apesar de exultante, cuidadosa que era, não pretendia dar a Marcelo a ideia do quanto se achava na total dependência emocional de seus carinhos. O envolvimento físico, já havido entre ambos, dispensava os rituais preliminares, o que permitiu que tão logo colocasse seus pés no ambiente, Letícia já o tomasse pelas mãos com intimidade, conduzindo para o sofá confortável, localizado no ambiente agradavelmente escurecido da sala de seu apartamento, guarnecido com os petiscos e o inesquecível vinho. Para receber o rapaz, ela se fizera agora mais envolvente, usando roupa leve e provocante sem ser vulgar. Sabia que Marcelo, como todo homem, depois da 2ª ou 3ª taça de vinho, se soltava e mais facilmente acedia a troca de carícias. Com elas, Letícia contava construir, no interesse de Marcelo, uma dependência que lhe garantiria alguma vantagem na disputa com Marisa, acerca das preferências do homem desejado. Marcelo achou mais prudente conversar com ela antes que os vapores do álcool tivessem de ambos a lucidez para o entendimento claro e seguro. Dessa maneira, o rapaz preferiu tocar no assunto, alegando que estava ali tanto para retomar a satisfação de sua companhia interrompida pelo amanhecer daquele domingo, como também para dividir com ela uma preocupação que o corroía. E sem contar com nenhuma oposição da jovem, conforme ele mesmo já imaginava, relatou os fatos à sua maneira, dando realce nas questões financeiras e éticas que colocavam em risco a integridade de suas próprias carreiras. Evitou revelar detalhes de conversa com Camila para que Letícia não suspeitasse de um maior envolvimento dele com outra amiga de escritório. Falou das provas fotográficas, dos eventuais clientes que poderiam ser solicitados a esclarecer os fatos, sabendo que isso era uma coisa muito grave e que poderia atingir a todos. Ela, que era extremamente zelosa de sua conduta profissional, abraçou as preocupações de Marcelo com maior ardor do que ele mesmo, tomando para si as possíveis consequências funestas que tal procedimento poderia causar em sua reputação, dando a Marcelo a certeza de que poderia contar com ela, já que fora sempre muito rígido a respeito dos valores da profissão, na seriedade e dedicação que sempre demonstrara,
com os inúmeros casos que lhe chegavam às mãos. Letícia confirmou que apoiaria a restauração da verdade, custasse o que custasse. Além do mais, para a surpresa do próprio Marcelo, revelou sua desconfiança de que seus papéis pessoais costumavam ser revirados por alguém, no intuito de descobrirem-se certos segredos ou informações que fossem interpretadas como sigilosas. Nunca deu a conhecer tais práticas, portanto, elas não chegavam a comprometer suas atividades e poderiam ser confundidas, inclusive, com a ação dos funcionários da própria arrumação e limpeza. No entanto, sempre estivera atenta para qualquer modificação na ordem dos documentos em cada uma de suas pastas. E uma vez que dentre todas as 3 advogadas, era a que todos sabiam ser a mais organizada e metódica, com os papéis dos diversos casos que conduzia, as ocorrências de tal tipo não se multiplicaram. No entanto, as palavras de Letícia caíam-lhe como uma luva no espírito, já preparado pelo depoimento de Camila, reafirmando a conduta desleal e perigosa do advogado de confiança e braço direito de Alberto. Assim, não lhe foi difícil esclarecer à jovem os seus intentos de colocar todas estas coisas em pratos limpos, contando com seu apoio, inclusive com a sua palavra na hora necessária, relatando tais fatos como suspeitas importantes, que se juntariam aos outros eventos para compor o cenário das provas. Admirando-se com a coragem de Marcelo, Letícia garantiu-lhe o respaldo para as horas decisivas, e como que a desejar aproveitar ao máximo aqueles momentos a sós, encheu novamente a taça com um vinho saboroso, e em homenagem ao momento que os unira um pouco mais, levantar o brinde que seria antessala de novos encontros íntimos, no alimentar do fogaréu que ardia, em altas labaredas no interior de seu sentimento feminino. Marcelo se sentia envaidecido com o tratamento carinhoso de que via objeto e percebendo que Letícia dirigia sua afetividade para o caminho do compromisso, antepunha sempre a sua condição de casado para justificar a impossibilidade de qualquer ajuste mais definitivo com ela. Lembrada do fato, Letícia tratava imediatamente de afrouxar os argumentos que construía ao redor do pescoço e dos ouvidos de Marcelo, assumindo a postura da jovem compreensiva e que, com paciência, sabia esperar pela decisão dele em relação ao compromisso que assumira anteriormente. Estariam ali sempre para desfrutarem juntos os bons momentos da afetividade sincera e sem compromissos. Isso fazia as coisas voltarem à confortável situação na qual Marcelo mantinha a sua euforia masculina, abastecida pelos carinhos de Letícia, e ao mesmo tempo em que não se viu obrigado a assumir nada de mais profundo em relação a Letícia, usando seu casamento com Marisa como desculpa para a não construção de um relacionamento mais profundo com a jovem. Casamento esse que ele nunca escondera dela, mas do início dos encontros íntimos. A jovem no íntimo sabia que Marcelo jamais se apresentara como um galanteador barato e que não fora enganada por ele, com promessas sedutoras para conquistar os favores sexuais, não. Marcelo, desde o início de seu relacionamento profissional, sempre se apresentara como casado e muito bem casado. Em seu íntimo, Letícia estava consciente de que fora ela própria, na carência de sua solidão, pretendera criar ao redor do moço uma atmosfera que o favoreceria a prevaricação, valendo-se de um estado de insatisfação que habitava o sentimento do rapaz em relação à esposa indiferente. No entanto, quando Letícia se viu com tais cartas favoráveis, passou a investir tudo o que possuía nelas, com a ideia de que mais tarde conseguir para si um marido que pertencia a outra. Era verdade que Marcelo jamais lhe havia dado alguma esperança de assumir qualquer relacionamento, mas nas horas mais calorosas e impetuosas de seu sentimento, como toda mulher, Letícia procurava transformar as estruturas que fundamentavam o relacionamento informal a que iniciaram, levando-o para o terreno dos compromissos. Essa era uma conduta que acontecia sempre que a moça descuidava da atenção para com a verdade dos fatos, no anseio natural que as pessoas possuem em se unirem com sinceridade a outra e dela receberem o mesmo tipo de consideração. Porém, dentre todas as mulheres que se relacionavam com o rapaz, a forma como Letícia o tratava era de longe a melhor e mais sincera no sentido do afeto verdadeiro.
Para ela, ele se apresentava como o herói, admirado e acolhido, consideração essa que enaltecia na personalidade masculina tudo aquilo que o homem deseja obter de uma mulher com quem se relacione, o que o atraía sobremaneira para sua companhia. Apenas a paixão que sentia, os sonhos que construía com Camilo o impediam de se entregar mais profundamente ao relacionamento com Letícia, além, claro, do fato de não ser a jovem amante, dotada de uma beleza física especial. No final do encontro, as despedidas de ambos foram seladas pelos novos ajustes, com vistas à futura reunião que congregaria todos os membros do escritório, renovação do sigilo sobre o relacionamento e beijos calorosos. Agora só me falta o acerto com Silvia, e meus planos podem ser considerados bem ajustados em todos os sentidos. Encontrar-se com Silvia não seria difícil. No celular do jovem advogado já vi outra mensagem anônima, falando da falta que estava fazendo e do desejo que havia despertado na mente da experiente mulher. Assim, bastou um rápido telefonema para que ambos acertassem um encontro em ambiente favorável, para que Marcelo pudesse conversar com Silvia e apresentar-lhe o problema. Para evitar maiores riscos, o rapaz procurou fixar a reunião para o mesmo local onde ambos já haviam se permitido os primeiros voos libertinos. Mas antes que Silvia pudesse imaginar que seria o sexo o motivo principal do evento, Marcelo deixara claro que estava escolhendo aquele ambiente para revelar um assunto grave da forma mais privada possível. Sabendo que não seria construtivo contrariar o homem casado que tem a coragem de marcar um encontro em um motel, alegando que o faz para tratar de outros assuntos, Silvia concordou com a argumentação e, de forma prática, pensou consigo mesma: ora, o que importa é chegarmos ao motel. Depois do que acontecer lá dentro, isso é o de menos. Podemos conversar sobre política, sobre as guerras do mundo, sobre a filosofia do direito, mas acima de tudo estaremos prontos para resolver todos os problemas políticos, conflitivos e jurídicos, pela força dos argumentos do corpo e da sedução. Não há assunto em um motel que nos impeça de chegar ao que é importante, porque ficar discutindo as preliminares se o importante é o definitivo. E respondendo a Marcelo, afirmou: tudo bem, doutor Marcelo, estarei lá, preparada para tudo, falou provocando. Ótimo, Silvia, eu também, respondeu matreiro o rapaz, entendendo o duplo sentido e correspondendo a ele, como macho atraído pelos odores sedutores da fêmea. O encontro de ambos foi semelhante ao primeiro que haviam tido naquele mesmo lugar. A relação física de ambos, diferentemente da que mantivera no dia anterior com Letícia, era marcada pelos excessos e pela condição tórrida, a estimular nele a virilidade e as emoções mais primitivas. O esgotamento de suas forças, por isso, era muito maior, e o desgaste emocional produzia um entorpecimento mais difícil de ser contornado. Ainda assim, Marcelo sabia que os melhores momentos para o entendimento adviriam depois da satisfação física, o que o obrigou a longas horas de vigília para somente depois disso chegar ao entendimento desejado. No entanto, ele estava certo. Depois de satisfeita em suas ânsias carnais, Silvia se tornava um gatinho dócil e agradecido, e correspondendo aos desejos de Marcelo, fez-se toda ouvidos e demonstrou a mesma indignação de Letícia, no sentido de também precisar defender a sua reputação profissional, sobre a qual exercia zelo cuidadoso e atento. Aceitara perder a dignidade de mulher, de mãe, de esposa, mas não aceitaria empenhar a dignidade profissional, passando a ser considerado integrante de uma quadrilha de achacadores e profissionais desonestos. Ela bem o sabia que, em verdade, certas autoridades só funcionavam adequadamente quando ocorriam propinas e favores materiais diversos. No entanto, jamais adotaram um procedimento desses como prática regular com seus clientes, cobrando-lhe valores para embolsá-los. Com os relatos de Marcelo, Silvia demonstrara concordância na participação da reunião e na apresentação dos fatos. Quando perguntou ao rapaz como havia conseguido tais provas, ele escutou. Estive avaliando o Leandro já há algum tempo, e entre as suspeitas de que invadia nossa privacidade mexendo em nossos documentos, e a de que passara a ostentar uma riqueza incompatível com seus ganhos,
pude me valer de um detetive particular que, confirmando minhas suspeitas, reuniu as provas incontestes de sua leviandade e desonestidade no trato com as coisas do escritório. Isso é algo inconcebível. Você tem certeza de que essa fonte é confiável? Perguntou Silvia cuidadosa. Sim, estou absolutamente tranquilo quanto ao fato. Se as coisas são tão graves, pode contar comigo para que tudo venha à tona. Apenas que antes gostaria de ver os documentos, se você não se importar. Claro que não. Assim que você quiser, os apresento. Tudo bem? Eu telefono para marcarmos, está bem? Ah, aqueles telefonemas safados que você tem feito para mim em meu celular são muito pouco claros, ironizou Marcelo. Pois então deixe comigo que eu irei ser mais direta. Marcarei o lugar e deixarei tudo bem claro em seu telefone, está bem? Combinado, Leoa, respondeu Marcelo cansado. Enquanto isso acontecia, envolvendo os membros do escritório, encontraremos Félix e Magnus, almas generosas a acompanharem nossos personagens na condição de instrutor e aprendiz, presenciando um outro diálogo em outra parte da cidade. Como é que estão as coisas? Tudo corre conforme nossos planos. Eles já morderam a isca? Totalmente. Caíram como otários. Magnus, veja como são as próprias pessoas que criam condições para que todas as tragédias possam acontecer. Estes dois irmãos, sem entenderem o que está por trás de suas atitudes, estão sendo pedra de escândalo na vida de toda uma comunidade. Sim, instrutor, conhecendo as coisas como estou podendo conhecer, compreendo como é que é a leviandade, o egoísmo, as ambições desmedidas e o descontrole emocional de nossos irmãos encarnados acabam sendo ferramentas manipuladas facilmente pelas inteligências humanas destituídas do corpo. E tais inteligências desmaterializadas usam os mesmos princípios ditos racionais e as estratégias que trouxeram de seus estágios no mundo, quando nele estagiavam sob o manto do corpo carnal. Em realidade, mudaram apenas de dimensão, carregando consigo todo o mal que acumulavam, não é certo? Sim, meu filho, é assim que as coisas acabam se dando, principalmente quando não existe qualquer antecedente moral, uma base sólida de valores espirituais a lhes embasar, uma conduta que devem modificar pela necessidade de se melhorarem. As diversas religiões formais, que outra coisa não fazem das pessoas do que torná-las praticantes de rituais ou de concessões financeiras sem transformá-las para melhor, são inúteis desperdícios de tempo e agravamento de compromissos morais, seja para os que as praticam cegamente, seja ainda mais para os que as dirigem. O conteúdo precioso de qualquer crença está radicado, essencialmente, na transformação do ser humano, tornando-o menos inferior nos instintos, menos preso às coisas mundanas, menos devotado às práticas viciosas, resumindo, menos imperfeito. Se uma crença não transforma o crente para melhor no campo moral, ela não é uma boa crença, ainda que faça certas concessões a Jesus e a alguns de seus ensinos. As forças da vida, invariavelmente, preferem os ateus sinceros no bem do que os crentes indiferentes à bondade. Como estamos vendo, com exceção de Olívia, Glaucia e Glauco, todos os demais são pessoas imaturas e despreparadas para as consequências de seus atos, mas que se permitem brincar com fogo, imaginando-se capacitados para fazê-lo. Aos nossos olhos são como pessoas que se acham maduras para acender o estupim de explosivos, que imagina simples rojões sem se darem conta de que estão apertando o botão de armas nucleares. Acabam sendo corajosos para disparar, mas não se sentem competentes para assumir os efeitos de suas explosões destruidoras. Enquanto tais espíritos conversavam no plano espiritual a respeito da insensatez de seus tutelados, em outro local se congregavam o chefe, Juvenal e o aleijado para as avaliações sobre os últimos fatos. Estamos chegando ao nosso objetivo principal. Isso mesmo, chefe. Estou bastante ansioso para ver a coisa pegando fogo. Eu também. Falou meio desajeitado o aleijado, que mais parecia uma criança crescida. Em breve, respondeu o chefe, iremos comunicar ao presidente o sucesso de nossa empreitada.
marcando a data final para a solução definitiva do caso que nos foi encomendado. Não vejo a hora de dar uma afastada deste ambiente, procurando diversão em outros lugares. Já estou ficando entediado com as mesmas músicas, as mesmas drogas, as mesmas loucuras. Quero novidades. Eu também, exclamou Juvenal, sempre desejando corresponder aos palpites e opiniões do chefe. Só nos falta terminar as coisas com o idiota do Luiz e com o Jefferson. Ah, os mariquinhas! Tinha me esquecido dele, ou melhor dela, gargalhou Juvenal. Sim, está faltando acertarmos as coisas com eles para depois irmos prestar contas com o presidente, dando-lhe todas as coordenadas de como é que tudo está organizado. E pretendendo saber quando é que isso iria acontecer, Juvenal escutou a resposta do chefe. Amanhã estaremos tratando do assunto, junto com Marisa, Glauco e Luiz. Capítulo 28. Vidente de plantão e a sintonia com o mal. Depois de ter tido a primeira entrevista de trabalho com Glauco, Marisa se recordou de um recurso que estava deixando de lado nos seus planos para fisgar o rapaz. Não foi à toa que Glauco me falou sobre esse negócio de espíritos. Eu estava me esquecendo de usar também essa possibilidade para facilitar o meu caminho, pensou Marisa, disposta a buscar ajuda nas forças invisíveis. Ao seu lado, as mesmas entidades obsessoras que a envolviam se mantinham a postos para estimular-lhe o desejo de ir buscar ajuda invisível, mas não dentro dos padrões que o rapaz lhe havia aconselhado. Depois que chegou em casa, procurou em seus antigos guardados e dentro de uma caixa de sapatos, encontrou um papel amarelado com o endereço de uma pessoa a quem se atribuíam maravilhosos poderes de magia, visão do futuro, capacidade de solucionar problemas amorosos, de desembaraçar a vida material e afetiva. Marisa já tinha usado tais recursos em outra ocasião, antes de se casar com Marcelo, e segundo se recordava agora, ficara surpresa com esse mecanismo desconhecido que lhe parecera eficaz na solução de suas dificuldades. Não importava que tivesse que pagar para conseguir o que queria. Ora, o que é a vida se não pagar para conquistar o que sonhamos? Não pagamos pelo batom, pela tintura no cabelo, pela roupa mais bonita. Tudo por aqui não é pago, desde a água que bebemos na torneira até o médico, que pode salvar ou não salvar uma vida, dependendo do dinheiro que a pessoa tenha. Que importa que precise pagar? Um serviço é sempre um serviço. E se para a dor de dentes vamos ao dentista, para o problema legal vamos ao advogado, para os problemas que os homens não sabem resolver, vamos procurar os profissionais adequados nas coisas misteriosas. Nada mais justo do que pagar para conseguir o que queremos. Quando encontrou o papel, imediatamente ligou para o número telefônico, a fim de se certificar de que as coisas continuavam como antes. Uma voz metálica atendeu a chamada. Alô, com quem quer falar? Alô, respondeu hesitante e nervosa. Marisa, quero falar com a dona Messia. É para marcar a consulta? É, ela ainda está trabalhando. Qual é o seu problema, minha filha? Perguntou a pessoa meio irônica do outro lado. Bem, preciso de ajuda afetiva. A dona Márcia está sempre disponível, desde que o interessado esteja disponível também, para pagar o preço da consulta. Sim, eu sei que ninguém trabalha de graça. É ainda mais agora que ela está atendendo muito político importante. Neste período de eleições, sua agenda está lotada. Mas não dá para conseguir um encaixe? Eu tenho um pouco de pressa porque o caso é urgente. Nada que algumas notas a mais não resolva. Comece o nome. Com receio de dizer o nome verdadeiro, Marisa inventou. Meu nome é Karina. Tudo bem, Karina. Você pode vir na semana que vem? Não, na semana que vem é muito tarde. Pago qualquer coisa, mas tem que ser esta semana. Bem, nesse caso, pode vir amanhã às 18 horas. Eu já consultei com Dona Messi há alguns anos, e o lugar ficava perto do aterro de um supermercado na rua Lisboa. Isso mesmo, ela continua no mesmo lugar. Está bem, amanhã estarei aí. E quanto é a consulta? Bem, se for só consulta, vai custar 500. Mas se tiver que fazer outras coisas, aí o preço muda. Pagamento sempre em dinheiro, nada de cheque. Tudo bem, não tem problema. No entanto, espero que ela garanta o resultado. Ela se orgulha de nunca decepcionar a clientela. Até amanhã, falou ríspida a pessoa desligando a seguir. Marisa treme inteira pelo nervoso.
mas a euforia de estar lutando para a edificação do seu destino compensava sua angústia. No dia seguinte, no horário marcado, lá estava ela, simplesmente vestida para a fatídica entrevista. O local era de aspecto desagradável, tanto pelo prédio quanto pelo ambiente. No plano espiritual, uma grande quantidade de entidades de horrível aspecto se mantinham, indo e vindo como a cumprir ordens e trazer notícias. No interior daquela casa de bairro, uma mulher desgastada pelo tempo parecia ser o centro energético de um aglomerado de espíritos que lhe sugavam certa quantidade de forças, como se ela fosse uma usina que abastecia seres que se sucediam nos receptores magnéticos, de tempos em tempos. Todos se ligavam à mulher como servos que lhe atendiam às chamadas e se dispunham a receber pagamento pela fidelidade canina. Tomando conta de tal grupo, um espírito de feições desagradáveis se antepunha a qualquer deles, considerado como o guardião da médium Messia. Tudo era manipulado por esse espírito inferior, cuja linguagem chula e modos agressivos mantinha a ordem entre os outros espíritos, esfomeados a solicitarem constantemente autorização para sugar um pouco das energias de Dona Messia. Sem o saber, ele era um boneco nas mãos de entidades que usavam da sua casa e de seu ser como ponto de negócios escusos entre os mundos visível e invisível. Acostumada ao comércio barato, imaginava que a mediunidade fosse apenas a possibilidade de ganhar a vida de forma que mais lhe parecesse conveniente, sem desejar se aprofundar em estudos e desajustada nos centros energéticos pelo padrão de sintonia a que se permitia chegar, não era mais capaz de se sintonizar com entidades amigáveis e benevolentes, que sempre haviam tentado ajudá-la na modificação de sua trajetória, que se fazia irresponsável e criminosa. Afastada das necessidades materiais imediatas da vida pela cobrança de valores em dinheiro ou em vantagens outras, usando as percepções mediúnicas, Dona Messia se permitiu apartar do caminho reto e seguro de uma sensibilidade vivida a serviço de Jesus, e por isso passar a associar-se com os espíritos de péssima estirpe, nos quais depositava confiança cega ao mesmo tempo em que deles recebia cooperação fiel e eficiente em muitos casos da vida. No início, naturalmente, sua discrição e o pouco conhecimento do público ao seu respeito lhe garantiam um certo sossego. No entanto, à medida que as suas rezas passaram a ser eficazes, além do que ela própria podia esperar, sua verdadeira procissão de criaturas passou a buscar suas palavras, visões e vaticínios, o que a obrigou a se profissionalizar, inclusive com a organização de uma central de atendimento telefônico para a marcação de consultas. Pelo caráter naturalmente sigiloso das consultas, sua casa passou a ser visitada por muitas pessoas importantes, que geralmente nos horários noturnos entravam por uma portinha lateral, ocultados pelo véu da escuridão, e por ali também saíam, depois de terem submetido à sua apreciação os problemas mais graves e solicitado as coisas mais absurdas: matar adversários, destruir carreiras, arruinar casamentos, transformar destinos, realizar ajustes na sorte, mesmo que isso tivesse que prejudicar a vida alheia. Era o tipo solicitado de seus consulentes, e a modalidade de trabalho no qual Dona Messia, como era conhecida, se ajustava com naturalidade e sutileza. Experiente, graças aos longos anos de convivência com a personalidade humana, sabia entender nas entrelinhas as situações do consulente que a contratava, e longe de colocá-la em situação constrangedora, obrigando-a a expor completamente suas intenções, facilmente abreviava o assunto, entendendo que mesmo aqueles que desejavam matar seus desafetos tinham lá os seus escrúpulos em assumir tais intentos de forma clara, dar o jeitinho em tirar do caminho, afastar o problema, solucionar sem barulho, desamarrar os nós, dar um jeito na pessoa, eram eufemismos que ali tinham uso corriqueiro, querendo sempre significar tirar a vida, arruinar, fazer calar a pessoa inconveniente, entre outras significações. Nessas tarefas, as forças mediúnicas de Messia eram usadas por espíritos inferiores,
sempre interessados na conquista de bens materiais ou de sensações mundanas. Com isso mantinham Mércia sob seus cuidados, ao mesmo tempo em que obtinham os fluidos vitais, produzidos com maior intensidade pelo seu organismo, com o qual se sentiu vitalizados. Assim que chegou ao ambiente, Marisa foi recebida por um ajudante de Dona Mércia, provavelmente aquele que houvera atendido ao telefone no dia anterior. O tom da voz o acusava, principalmente a maneira direta com que tocou no assunto do pagamento. São 500 adiantado. Ah, pois não, falou Marisa nervosa. Pode esperar sentada aí que logo Dona Mércia vai atender. Falou isso e depois de pegar o dinheiro desapareceu por outra porta. Alguns minutos depois, uma pequena campainha tocou e uma voz rouca pronunciou o nome Carina. Por um instante, Marisa permaneceu sentada, como se estivesse esperando a entrada de alguma outra pessoa que a antecedesse na consulta. Carina, repetiu a voz, pode entrar. Somente aí é que Marisa se lembrou de que havia modificado o próprio nome. Levantou-se rápido e foi entrando devagar, suspendendo a cortina roxa que vedava o quarto de onde a voz provinha. Sente-se aí, minha filha. Obrigada, respondeu a moça, mais nervosa ainda. Pode falar o que a incomoda. Disse Dona Mércia, uma senhora com seus quase 50 anos. Sabe, Dona Mércia, eu já precisei de sua ajuda há alguns anos e tudo deu tão certo que me lembrei de seu poder, por isso estou aqui novamente. Pois então, minha filha, não tenha medo. Pode falar o que a traz de novo até aqui. É um problema do coração. E usando do seu poder mediúnico, enquanto Marisa falava, Mércia passou a ouvir a voz do espírito que a dirigiu, o qual, por sua vez, conversava com a entidade que perturbava Marisa, nosso velho conhecido chefe. O entendimento se dava, como podem ver, de espírito perturbador para espírito perturbador. Ah, sim, a vidente ia pronunciando monossílabos, enquanto dava a impressão de estar conversando com alguém do mundo invisível, o que apavorava ainda mais a jovem. Bem, pelo que posso captar de seu caso, você está infeliz no casamento e apaixonou-se por um outro rapaz. Surpresa com a exatidão das informações, Marisa afirmou alarmada pela frase certeira de Dona Mércia. Puxa vida! Já havia me esquecido do quanto a senhora era boa nisso. É exatamente o que está acontecendo. E para mais impressionar a consulente, atendida pelas informações de seu guardião, a médium continuou demonstrando sua capacidade de visualização do caso. Mas o rapaz não está livre, não é mesmo? Tanto quanto você já está presa ao casamento. Ele está prestes a se comprometer com alguém que ama. Sim, Dona Mércia, respondeu Marisa algo descontrolada. Beirando as lágrimas, estou apaixonada e não quero perdê-lo para outra. Bem, minha filha, as questões do coração são as mais complicadas para se resolverem. Mas sempre soube de seus poderes para solucionar tudo o que lhe fosse apresentado. Bem, minha fama é fruto de muitos anos de trabalho. No entanto, quando falamos de sentimentos, nossos recursos estarão sempre limitados pelo poder de resistência daqueles que tentamos transformar. Como assim? Cada um tem uma vibração. Para que possamos atingir a pessoa, precisamos encontrar uma passagem em sua estrutura, um momento de fraqueza, uma tentação não resistida, uma forma de superar os pudores. Tudo isso torna mais fácil a nossa ação. Quando a pessoa, homem ou mulher, opõe uma resistência tenaz, as coisas se complicam. Por esse motivo é que o preço de consultas dessa natureza é mais alto. Temos que usar mais operários invisíveis para dar conta do recado. Quando é questão de estorvo no caminho, basta arrumar uma dorzinha na pessoa que está causando problema e isso já tira a criatura do ramo. Quando o problema é de dinheiro, alguns ajustes nas coisas da terra podem facilitar o sucesso material do indivíduo. Quando se trata de fazer o ódio aparecer, a desavença eclodir, isso é um dos trabalhos mais baratos, porque é como levar o fogo à gasolina. As pessoas estão prontinhas para se incendiarem. No entanto, quando é para fazer alguém gostar de outra pessoa, isso é mais complicado. Por isso, não vou iludi-la com fantasias. Para remexer com as coisas do sentimento, tudo é mais complicado. Mas eu pago quanto for necessário. Tudo bem? O dinheiro ajuda muito, pode abrir muitos caminhos. No entanto, vai depender de você também, porque se não houver nenhum momento de fraqueza do rapaz, será um insucesso total e, neste caso,
não devolveremos o dinheiro, já que você foi avisada e aceitou correr o risco. Mas o que eu tenho que fazer? Trazer alguma roupa, algum objeto pessoal, alguma coisa que ligue o rapaz a você? Não. Você deve descobrir algum segredo que ele oculte de todos, ou o que é melhor, deve colocá-lo em situação de tentação, porque assim nós o envolveremos com nossos trabalhadores para que na hora da fraqueza tudo se consuma. Quer dizer que se eu der o primeiro passo, depois disso vocês fazem o resto? Sim. Se você conseguir alguma coisa que possa romper a ligação afetiva entre ele e a noiva, isso vai facilitar todo o trabalho. E pelo que estou vendo, a noiva é uma pessoa muito bem protegida, tanto quanto o rapaz. Eu não sei de nada. Só sei que quero conquistar o cara. Confiarei em sua capacidade e pagarei o que for preciso. No entanto, não gosto de ser enganada. Esteja certa de que nós duas não gostamos de ser enganadas. Devo chamá-la de Karina? O nome que você deu ao telefone ou de Marisa é o seu verdadeiro nome? Colhido de surpresa com a demonstração de tal poder de penetração, sem imaginar que tudo aquilo estava sendo conseguido com a ação das entidades negativas que a acompanhavam, e se estendiam do lado invisível da vida, Marisa estampou o rosto avermelhado e desconversando respondeu: quando tudo tiver dado certo, direi à senhora como é que deverá me chamar. Combinado. Não desejo perturbar o sossego de ninguém que me procura. Acho que todos têm o direito de se esconder como queiram. No entanto, não se esqueça de que está avisada, e pelo que pude observar, não está longe a oportunidade de você se avistar com o cobiçado rapaz. Sim, dentro de alguns dias estarei em seu escritório novamente, pois então não perca tempo, porque desde agora iremos trabalhar para facilitar as coisas, mas vai ficar dependendo de você a aceleração de tudo. Está bem, farei o que estiver ao meu alcance. Pois bem, volte aqui em 2 semanas. Combinado. E dizendo isso, Dona Mércia deu por encerrada a entrevista, enquanto Marisa dava ao atendente, fora da sala do encontro, o nome e o endereço do rapaz, para que os primeiros trâmites pudessem ter início. Silvia marcara um encontro com Marcelo para a próxima semana, e por isso a data escolhida pela colega de escritório coincidia com a data da volta de Marisa ao escritório de Glauco. Somente o horário era diferente. A consulta de Marisa era às 16 horas, enquanto que o encontro de seu marido e Silvia, os aventureiros da emoção irresponsável, estava fixado para as 18 horas, no endereço estipulado pela melosa voz da ousada mulher. Contavam eles que Marisa não se ocuparia de escutar seus recados, como nunca se deram a esse trabalho nenhum dos dois cônjuges. No entanto, Marcelo não sabia que a esposa, desde aquele dia em que flagrara as 3 gravações, passara a fiscalizar o conteúdo de sua caixa postal, sempre depois que ele chegava em casa após o trabalho. No meio da noite, a mulher astuta se dirigia ao gabinete de entrada do apartamento, onde Marcelo deixava seus pertences pessoais, tomava o aparelho celular, levava-o para o quarto onde continuava dormindo sozinho algum tempo, e quando escutava algo suspeito, tratava de gravar a mensagem, devolvendo o aparelho no mesmo local, certificando-se de que o marido não estaria percebendo sua conduta. Na mesma noite de sua consulta com Dona Mércia, na averiguação que realizava nos recados do celular do marido, Marisa constatou a mensagem sedutora e indubitável de Silvia sem saber, no entanto, de quem se tratava. Sem qualquer abalo em seu sentimento, a constatação de tal prevaricação flagrante, com data, hora e lugar marcados, seria o trunfo que precisava para envolver Glauco. Na outra semana, terça-feira, estava reservando inúmeras emoções para as personagens que acompanhamos. Marcelo e Silvia desfrutariam os prazeres carnais livremente, escolhendo inclusive o lugar. Marisa estabeleceria o plano de ataque, segundo seu desejo de seduzir o rapaz cobiçado, valendo-se da entrevista com ele reservada. Aproveitando-se das circunstâncias, induzido pelas entidades negativas, Luiz compareceria no escritório de Glauco para acertar-se com o futuro cunhado. Todos eles, no entanto, poderiam alterar seus caminhos, escolhendo outros comportamentos. Nenhum deles fora obrigado pelas entidades perturbadoras a agir daquela forma. Todos aceitaram passivamente seus conselhos. Por sua vez,
Olivia, Glaucia e Glauco estariam na oração em família. Na terça-feira, dessa forma, poderiam não ser o que acabou se tornando para todos, encarnados e desencarnados. Cada um paga um preço para que possa crescer segundo seus interesses pessoais. Uns suam, outros choram, mas todos evoluem, de um jeito ou de outro.